Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui, mais essa semana. A gente já teve aí ontem uma live, né, do quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E hoje é aquela nossa aula semanal, onde a gente traz algum conteúdo, alguma coisa que vai agregar aqui para vocês aqui nessas questões de livro, como que você vai realmente começar a escrita, em qual caminho começar. Então hoje eu vou trazer um tema bem diferenciado. Na verdade não é a minha área dominante, né, que é gêneros literários. Então a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo nesse sentido hoje. Tá? Então estou aí me desafiando a trazer esses conteúdos para vocês, sendo que a minha habilidade, na verdade, é realmente a escrita. Estou ainda me desenvolvendo, estou aí há pouco tempo nessa área de livros, mas que estou aí me desafiando a trazer conteúdos que não é da minha área, eu não tenho formação em letras. Possivelmente mais à frente sim, eu pretendo talvez ir nessa área, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Sempre gostei muito de escrever, de ler, né? Ainda tô assim me inteirando desses assuntos, então hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês aí que eu pesquisei, inclusive já vou colocar aqui a referência, né, de onde eu trouxe esse conteúdo de hoje, o que são gêneros literários. Então eu tô trazendo aí do site Mundo Educação, que é de lá que eu trouxe esses conteúdos, para eu poder compartilhar um pouquinho com vocês e também perceber aqui o que mais chama a atenção de vocês aqui nessa questão de gêneros literários. E se vocês também têm alguma dúvida, e se eu não conseguir responder e sanar as dúvidas de vocês aqui nessa aula, provavelmente eu vou trazer na próxima, tá? Então depois até vou falar pra vocês que essa aula ela vai ser dividida em duas partes, tá? Então hoje eu vou falar pra vocês essa questão dos gêneros literários, tá? E lembrando que eles têm categorias, eles têm 3 divisões aí, tá? Então é classificado em 3 partes. E depois também tem as subdivisões, que é os subgêneros. Então eu quero trazer já na próxima aula para poder ficar assim uma aula mais prática e não ficar muito conteúdo para acabar confundindo vocês. Então eu vou compartilhar com mais pessoas essa live. Vamos fazer o nosso processo de compartilhamento para que mais pessoas venham participar com a gente, interagir, tirar suas dúvidas. E também eu quero saber de vocês, né? Qual o gênero literário mais chama a atenção de vocês? O que realmente vocês têm aplicado no dia a dia? Quais são os livros que vocês têm hábitos de comprar, né? Nessas categorias que eu vou estar aqui falando, tá? Eu particularmente gosto muito das narrativas, até vou explicar um pouquinho para vocês, né? Onde que entra essa narrativa, quais são, o que envolve nessa questão da parte de narração dos textos, tá? Deixa eu compartilhar com mais algumas pessoas aqui. Peço que você também faça o mesmo, tá? Deixa eu ver quem mais. É bastante contato, mais um pouquinho. Então, aí eu quero que vocês também já vão colocando suas dúvidas aí. Então, vou colocar também aqui o tema da nossa aula para eu poder fixar aqui e as pessoas entenderem o que nós estamos conversando aqui, tá? Então, pra gente começar, o que são os gêneros literários, tá? Então, eu vou estar aqui acompanhando o meu roteirinho. Como eu falei, não é uma área que eu domino, né? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda, querida. Não é uma área que eu domino, entender sobre essas questões de gêneros literários, mas eu me desafiei a trazer para vocês esses conteúdos aqui com base realmente na referência aí do site Mundo Educação. Então, os gêneros literários é uma forma de facilitar a nossa vida, na verdade, né? É uma classificação teórica, né? E tem o objetivo de separar cada texto. Ou seja, você olhar naquele texto e falar assim, eu sei que categoria que é essa escrita, eu sei qual que é o gênero que está introduzido aqui nessa linguagem. Então é bem bacana perceber isso, tá? E cada um, com certeza, vai ter uma característica diferente, semelhanças também nos textos aí da mesma espécie. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, para que servem esses gêneros literários? É uma forma de facilitar, de fato, a compreensão de cada um deles. É você olhar mesmo naquela escrita. É a mesma coisa, eu vou dar alguns exemplos aqui antes da gente iniciar essa aula. Por exemplo, você pega um texto aí que é uma música, né? Você olha aquele formato de escrita, é de uma forma. Aí você pega um texto, por exemplo, vamos citar, por exemplo, a Bíblia, né? Aí você já entende ali que tem muita narração, porque tem personagem, tem fatos, tem muitas coisas que acontecem ali. Então olha como é diferente a forma de linguagem. E aí tem momentos que você vai ler, por exemplo, um poema, uma poesia, ou simplesmente um contexto que está ligado aí com um filme, com uma novela. Então olha quanta coisa tem, que você vai bater o olho e falar assim, agora eu consigo identificar
o que cada um representa, qual que é o gênero daquele texto, daquela linguagem, para eu poder entender um pouquinho melhor, tá? Então até vou falar umas palavrinhas aqui, que eu quero trazer inclusive essa outra parte da aula na próxima aula, tá? Então a gente vai dividir. Hoje eu quero falar sobre esses gêneros literários e na próxima aula eu vou falar sobre os gêneros e subgêneros, né? Porque eles têm subdivisões, tá? Então a gente vai dividir para ficar um pouquinho mais leve essa aula, tá? Então é classificado aí em épico ou narrativo, depois eu já vou explicar certinho cada um deles, tá? Lírico ou dramático, tá? Então só de vocês lerem, ouvirem esse nome, você já consegue imaginar aí qual texto aí vocês gostam e chamam mais atenção. Tá? Então nós tem as subcategorias aí, eu só vou comentar, mas esse aqui vai ser da próxima aula, na semana que vem. Então assim, um gênero, ele pode ser subdividido, tá? Então essas subdivisões, nós temos aí o gênero narrativo, por exemplo, aí envolve a epopeia, o romance, o conto, a novela, a fábula, né? E tem características em comum, né? Nesse gênero narrativo, tá? Então todos eles têm essas características em comum. Já o lírico, ele tem os subgêneros, né, o ode, o elegia, uns nominhos bem diferentes mesmo, sabe? O madrigal, o epitalâmio e o écloga. Então, assim, são uns nomes bem... Por isso que eu quero trazer na próxima aula esse aqui, pra gente explorar bem aí esses temas. E aí o dramático, ele tem a tragédia, né, a comédia, a farsa e alto. Então, na próxima aula eu vou explicar cada um deles, tá? Então, hoje eu quero focar aí mais nesses três mesmo, essas categorias básicas aí, que é o épico ou narrativo, o lírico ou dramático, tá? Então aqui a gente já não vai entrar nos subgêneros para não estender muito a aula. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Tá? Então o gênero épico ou narrativo, né, é aquele realmente que conta uma história, tá? E aí ele vai apresentar alguns elementos aqui que eu vou citar para vocês. O narrador ou narradora, né? E aí tem também os personagens, enredo, tempo e espaço. Então se você está lendo o texto aí, que você vai encontrar todas essas características, com certeza está dentro desse gênero épico ou narrativo, tá? Lembrando também que até eu vou falar aqui pra vocês, nem sempre um texto, né, ele narrativo, né, nesse narrativo pode ser chamado de épico. Por quê? Como assim? Se ele não tem a presença de um herói, né, que muitos textos aí, livros que foram escritos, têm realmente a presença de um herói aí nesse contexto. Então, de fato, estavam ligados também à questão da antiguidade aí, né? Já entra um pouquinho na questão de história, que não é o meu forte, né, na questão de histórias. Tem pessoas que com certeza dominam muito mais essa área. Boa noite, Magdala, seja bem-vinda, querida. Então, aí vocês começam a perceber, né? Então se ele é realmente do gênero épico e tem um herói, provavelmente é desse gênero, tá? Então é igual aos poemas, né? E dessa questão da antiguidade, como eu falei. Então está ligado também com a questão da mitologia, né? Então o herói, né? Textos com fatos heróicos e mitologia. Então eram realmente grandes narrativas aí com versos, tá? E aí o que aconteceu? No século XVIII, né, que já entra um pouquinho da história, como falei pra vocês, surgiu de fato o romance. Aí substituiu poemas narrativos, né, nessa questão do gosto do público, né, na questão do leitor. O leitor então começou a voltar-se mais para a questão dos romances e não de fato essa questão épica, né, dos heróis e grandes narrativas escritas em versos, tá? Então o que aconteceu? Aí surgiu essa nova categoria de protagonismo, né? Que é muito mais, mais um herói mitológico, né? Então assim, era só um herói, por exemplo, mitológico, mas ele se tornou aquele herói, né? Um indivíduo comum, uma pessoa com suas imperfeições. Então, ou seja, foi substituído por um romance. Então se tem essa questão do romance, pode ser de qualquer pessoa. Ela é uma pessoa comum e que tem as suas imperfeições. Normalmente quando você enxerga um herói, você não vê imperfeição, né? Ele é aquela pessoa master, né? Então você fala assim, nossa, ele tem tudo de bom e ele realmente, essas histórias, né? Tem muitos filmes que podem relatar isso e aí você entende como é aquele que salva a humanidade, aquele que realmente defende o seu país, defende um povo. Então você não enxerga imperfeições ali. Já esses do romance, de fato, tem as pessoas normais, comuns,
com imperfeições, né, com vulnerabilidades. Então aí você consegue diferenciar um pouquinho esses textos, tá? Então por isso que entrou nessa questão do gosto do público o romance e não mais essas questões mitológicas de heróis, né, que é essas narrativas bem mais longas e em formato de poemas, tá? Até aqui vocês conseguiram pegar um pouquinho essa parte aí da narrativa, que é bem interessante, tá? Lembrando, né, que nessa parte narrativa tem de fato que ter um narrador, um enredo, um espaço, o tempo e os personagens, tá bom? Então é muito importante ter esses elementos e essas características, né? E aí vamos aí que citar até o exemplo do gênero épico, né? Então é um tema, né, que por exemplo aqui até nesse conteúdo que eu pesquisei ele falava, né, a obra de Odisseia, né, de Homero, ou seja, um poema narrativo aí, né, onde Ulisses ou Odisseu é um grande herói e vence obstáculos aí para voltar para sua casa depois da guerra de Troia. Então esse é um dos exemplos que eu vi aí nesse conteúdo que eu pesquisei, que vocês podem depois também acessar esse conteúdo e perceber aí as diferenciações dentro de um texto, tá? Então assim, com essa chegada do romance, como eu falei, né, que fez essa substituição nessa parte épica, né, as narrativas passaram a ser escritas em prosa e não mais daquela forma lá que a gente falou aí, que era em poemas, né? Então agora seriam escrito em prosa, tá? E não mais em versos, tá? Então ficou bem mais prático, aí ficou assim uma narrativa mais fácil de ler também e de o leitor também ser introduzido nessa leitura, né? Então exemplo aqui tem também, né, tava nesse conteúdo que eu pesquisei, a Metamorfose, de 1915, né, de Franz Kafka, né? Então nesse contexto ele faz essa questão do advento do romance, também essa questão da narrativa em prosa, tá? E não mais em versos. Então assim, olhando nesse ponto de vista, existem vários autores que escrevem dessa forma, né? E é como eu falei, às vezes a gente tem um gênero, ele vai substituindo o outro, vai melhorando, vai percebendo que de fato o leitor está interessado em fazer leituras e vai fazendo essas substituições e mudanças. É isso que eu percebi nesse estudo, porque para mim também é algo muito recente, muito novo, como eu venho nesse campo de escrita de livros na autobiografia, então com certeza eu tô aí dentro um pouco da narrativa, porque eu contei fatos, né, a história, personagem, teve um tempo, teve um espaço, então com certeza já é uma área que eu mais, já não entra pra essa área do heroísmo, né, e poema também. Apesar de que eu tenho várias coisas escritas aí, que eu na época de ensino fundamental, eu escrevia bastante aí em versos, poemas, poesias, então era bem bacana, porque daí é um momento que você viaja na leitura, na escrita, e você tem assim essas partes diferenciadas, né? Você mostrar realmente ali, até a gente vai entrar aqui nessa parte próxima agora, que é o gênero lírico, vai entrar muito aqui porque entra emoções, sentimentos, né? Então é bem bacana, tá? Então aí a gente entra nessa parte aí, encerramos aqui essa parte do narrativo e o épico, tá? Então no caso agora a gente fala até mais narrativo do que épico. Aí nós vamos para o gênero lírico, né? E esse gênero é caracterizado, como eu falei, pelas emoções, desejos e ideias, tá? Então temos as letras de músicas. Quantas músicas aí a gente vê, né, ouve pessoas que têm esse costume também de ler as letras para poder colocar em provas, né? Provas de fato que as pessoas vão olhar e ter que identificar qual que é o gênero literário que está nessa escrita de livros, nessa parte aqui nesse texto qual que você identifica, qual que é o gênero literário que está presente aqui nessa escrita, tá? Então, tem emoções, desejos e ideias. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Então, esse gênero lírico, né, ele vai cair muito para essa questão das músicas também, letras de músicas, né? Então você consegue perceber ali, tem sentimento, tem emoções, tem rimas também, né? E aí tem aqui, ó, poesia lírica em oposição à poesia narrativa ou épica, ou seja, ele é oposto do que a gente falou aqui na narrativa, né, e o épico, tá? Então nesse gênero. E aí nós temos aqui o exemplo do Soneto da Separação de Vinícius de Moraes, né, de 1913 a 1980. Há fatos, mas não uma história contada. Então existem fatos ali, mas não é uma história que foi contada, né? Então a gente não pode apontar personagens ou de fato o lugar da ação, tá? Aí tem um trechinho que eu vou ler pra vocês aqui, eu achei interessante, né, pra poder perceber esse tipo de linguagem, né, um pouco confuso, mas você percebe que é uma poesia lírica aí, né? De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se uma espuma,
e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Você percebe que é um tipo de linguagem diferente, né? Então é de fato uma poesia lírica, né? Tem emoções, tem desejos, tem ideias, ó. De repente do riso, né? A pessoa estava rindo, se fez o pranto. Então a pessoa já começou a ficar um pouco triste ali, chorar, né? Silencioso, né? Olha o sentimento, né? Silencioso e branco como uma bruma. Então ele faz também comparações, é bem interessante. Das bocas unidas, né? Então você já consegue imaginar, fez-se uma espuma. Boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda. E das mãos espalmadas fez-se o espanto, ó, espanto. Então assim, tem várias ideias, desejos e sentimentos envolvidos aqui, tá? Então aqui o que vai acontecer? A gente pode ser, né, o lírico, o eu lírico aqui no caso, ele pode ser assim, expressado por desejos, sentimentos e não contado como uma história, né? Então, por exemplo, a gente colocou só os sentimentos, colocou de fato os desejos e não uma história em si. Você não consegue enxergar ali uma história, mas só perceber sentimentos, emoções e ideias, tá? E aí a gente já vai para a questão do gênero dramático. O gênero dramático a gente sim, talvez até vocês tenham ouvido mais, né? O épico talvez nem tanto, o narrativo já para vocês é mais conhecido. O lírico também a gente ouve falar, né? Mas a gente já, às vezes já consegue já deduzir rápido que é de fato aí tá envolvendo uma música, né? Então é bem bacana perceber essas diferenciações, tá? Então o dramático também a gente vai ter algumas divisões aqui que a gente vai ficar mais fácil para entender. Então esse gênero dramático, né, é escrito para ser encenado. Quando vocês que estão aqui comigo no ao vivo, no gravado também. Quando você pensa em gênero dramático, o que você pensa assim de primeira mão? O que vem na sua cabeça assim? O que está ligado com o dramático? Tá? É muito simples pensar, né? É bem básico. Então aqui a gente já vai falar de ele pode ser encenado. Então se ele pode ser encenado, o que você já pensa aí? Peça de teatro, né? Você já, nossa, peça de teatro. A apresentação, ali vai ter uma cena, alguém representando algo, passando alguma mensagem, então você consegue perceber, você consegue captar ali as pessoas passando alguma coisa, alguma informação, algum conteúdo e para fazer você refletir também, né? E aí o que acontece? Ele pode ser tanto essa peça de teatro, tá? Como o roteiro de um cinema. Conta aqui pra mim, o que vocês preferem assistir? Uma peça de teatro, um cinema, no caso aqui envolve o filme, né? Ou uma novela. Qual dos três aí vocês preferem? Então aí você já consegue perceber qual que é o tipo de gênero que vocês têm como característica. Vocês gostam mais desse estilo, né? Então aí você já consegue perceber. Eu falo porque existem muitos livros, cada um está envolto nesses gêneros literários. Eu mesmo gosto muito dos livros de desenvolvimento pessoal, né? Já é mais a minha pegada, né? Não é tanto dessa questão de poemas e rimas, tá? Apesar que eu acho bacana, mas pra mim já se torna um pouco mais cansativo. E aí tem, por exemplo, as pessoas gostam muito de música, então já entra nesse lírico também, tá? Porque a música é assim, você não vai ficar lendo a música, você vai só ouvir ela. Então você ouvindo a música, que já entra no gênero lírico, você vai sentir emoções, você vai relembrar situações, você vai ter memórias, né, do seu passado, coisas que você está vivendo, então isso vai te trazer realmente reflexões para a vida, né, para o mundo, e vai te ajudar também. A música, ela é um auxílio muito grande aí, tipo uma terapia mesmo, né? Eu mesmo, sempre que eu faço as minhas lives, eu tenho um fundinho musical, que é aí um fundo instrumental, né, algo assim que vai me tornar, me deixar mais agradável aqui para poder falar para vocês. Então a gente inspira mais, tem mais inspirações, tá? E aí a gente não vai ficar lendo a letra da música, mas tem pessoas que fazem isso, porque aquelas pessoas também que produzem, né, que são as pessoas que fazem essas músicas, pessoas que pensam de fato o que elas querem transmitir, e muitas não só fazem essas músicas, mas como elas pegam um fato da vida delas e transformam nessas letras, né? Então muitas dessas músicas, de fato, são histórias que aconteceram, são verídicas, mas muitas não, são factíveis, né? São assim, pseudônimo, por exemplo, né? Boa noite, psicóloga, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Essas músicas, muitas vezes, são escritas, de fato, por algum acontecimento, né? Muitas, inclusive, essas músicas mais antigas, raízes, né? Eu não sou muito de escutar, assim, diversas músicas. Eu sou mais, assim, instrumental mesmo. Já fui muito dessa pegada também das músicas românticas, né? Mas hoje em dia é mais instrumental mesmo. A gente, nessa correria de produzir conteúdo
estudar, ensinar, então a gente quase não tem tempo para poder ficar ouvindo tantas músicas. Mas o tempo que eu estou estudando, estou refletindo, estou ali com um fundo musical assim, né, instrumental, tá? Um pouco mais agradável, mais calmo, mais tranquilo para eu poder refletir mais, para eu poder escrever e produzir os conteúdos de fato com inspiração. Até inclusive é uma das tarefas que eu dou aí dentro da minha mentoria de livros, para que as pessoas utilizem de fato um som musical para que auxilie elas aí na escrita de livros, tá? Então é bacana, a gente tá falando aqui de gêneros literários, né? Eu acho que a minha mensagem não fixou, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu vou fixar aqui agora foi. Porque nós estamos falando de gêneros literários, né? Então já falamos aí do épico narrativo, né? Falamos também do lírico e agora estamos falando do dramático. Daí eu só dei uma puxadinha para falar novamente das músicas, que eu acho interessante porque as músicas elas podem ser escritas aí alguém que criou, assim, só para ter uma dentro da ilusão, né? Ela pegou algo da ilusão e transformou em música, né? Ela criou aquilo lá. Mas sempre tem uma pegada de alguma história, alguma coisa que aconteceu, a pessoa extrai e transforma em música. É tipo uma canalização, né? Aconteceu algo na vida dela e ela tirou aquela parte da vida dela e transformou em uma música. Por isso que quando a gente escuta elas, nos traz sentimentos, emoções. Muitas vezes você tá ouvindo e chorando. Então quer dizer que essa de fato era a ideia daquela música. É uma forma tipo de estrofes mesmo ali, tipo um poema, né? A música é um poema, né? Você vai ali, muitas inclusive tem rimas, né? Não significa que todas vão ter, mas muitas delas têm. Então é muito bacana essa parte do lírico, né? Então você está ligado com as emoções, desejos e ideias. Então assim, pensa comigo aí, não sei que música que vocês gostam, como que é o estilo de vocês, mas a música que vocês gostam bastante, pode ter certeza que ela vai lembrar muito alguma coisa que vocês viveram na vida de vocês aí no passado, ou que vocês estão vivendo. Um exemplo bacana pra gente pensar aqui em exemplos, né, dessa parte, que eu entendo um pouquinho mais essa parte mesmo, né, que é uma parte mais básica aí, porque a minha formação não é em letras, né, minha formação é em gestão empresarial, então normalmente eu trago as minhas aulas aqui, técnicas de escrita, com coisas aí de gestão empresarial, né, que são exatamente ferramentas para que vocês apliquem como estratégia para escrever, tá? Então essa parte de literário, assim, já não é muito a minha praia, como posso dizer, mas eu estou me desafiando a trazer esses conteúdos para vocês. É uma forma também de eu estar aprendendo um pouco mais sobre esse campo literário, esse campo das literaturas, livros, né? Porque já faz aí por volta de uns 8 meses que eu estou também nessa área, né? Sou nova, tá? Então eu estou me desafiando. Já tenho 2 livros publicados, tá? Um que é o meu, já vou até mostrar pra vocês aqui, que é o Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe Escritora. Então aqui a gente encaixa numa narrativa, né, porque é de fato eu contando 3 fases da minha vida, então ali tem um enredo, né, tem uma narrativa, tem o tempo, tem espaço, tem os personagens, então entra nesse parte, que é uma autobiografia. Aí essa semana também já lancei o meu segundo livro, que é O Chamado, e esse já é uma outra pegada também, porque tem 53 escritores, então é um livro que eu sou coautora, né? Então eu tenho a participação de outros escritores e é um livro também voltado para desenvolvimento pessoal, com tarefas, né, para as pessoas executarem. Por que 53? Eram 52, né, que está ligado às 52 semanas que existem no ano. E aí surgiu depois mais um autor aí, um coautor, aí ficamos em 53. E aí nós consideramos que é um mês, uma semana a mais para a pessoa aí, né? Então é um livro de fato que vai ajudar muito, a gente tá para receber ele ainda, tá? Mas já lançamos, né? Já no dia 21, agora na segunda-feira, nós já lançamos ele. Então está para chegar pra gente aí, pra gente poder liberar também para as pessoas, né? As pessoas já estão encomendando. Então é um livro muito bacana, eles têm códigos, né? São códigos poderosos. Então são 53 capítulos, com 53 escritores, cada um de um estado do país. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 também que são de fora, né, do exterior. Então é muito bacana, a gente compartilhou conhecimentos e transformou nesse belo livro que é O Chamado, Quando Mover Supera os Bloqueios, tá? Então a gente estava falando aqui também dos gêneros literários, aí a questão das músicas, nós demos vários exemplos. Então pensa aí comigo, por exemplo, você pega uma música, vamos dizer assim que você conheceu o seu esposo, seu namorado, teve uma música que marcou. Então pode ser que você escutando ela, você revê tudo aquilo que você viveu, passa como se fosse um filme na sua memória.
Então é bem bacana essa parte de música, porque é uma linguagem um pouco mais fácil para vocês identificarem, tá? Já se vocês forem olhar, por exemplo, uma narrativa, né, que é o épico também, o épico ele vai ter que ter um herói, e esse herói, né, está ligado também muitas vezes com a questão da mitologia, né, na antiguidade, tá? E depois que aconteceu, veio a questão do romance, as pessoas começaram a ler muito mais os romances, inclusive os romances aí são narrativas longas, né, que você pega aí muito mais de 200 páginas, e você começa a ler, ou as pessoas até fazem várias edições, edição 1, 2, 3, tem toda aquela continuidade, né? Porque a ideia é fazer com que você se prenda na leitura e queira ler tudo para saber o que aconteceu lá no final, né? Então é muito bacana, se você tem um gosto para esse tipo de leitura, vale muito a pena também, né? Como eu falei, o meu estilo é mais de desenvolvimento pessoal, que eu gosto bastante, e também nessa área de espiritualidade, então que eu gosto muito mais, tá bom? Por isso que o meu livro é a Escritora Particular de Deus, né? Porque a gente fala também de orações, a gente fala aí de pessoas que a gente também ora por elas, né? A gente fala essa questão do reino, de salvar vidas, de curar pessoas, então já é uma outra linguagem, né? E você, assim que você começa a ler, você percebe assim de imediato, né? Então ali tem um relato, ali tem realmente, não é fictício, tá? É verídico, então aconteceu, fatos reais, tá bom? Você pode ver que tem muitos filmes, quando eles fazem, no comecinho já fala fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Ou seja, aquilo aconteceu de fato, né? Por exemplo, o meu livro, né? Apesar sim de ser recente, mas, por exemplo, alguém pode pegar ele e querer fazer um filme dele. Então aí a pessoa vai pegar tudo que está aqui, né? Como eu falei, são 3 fases da minha vida. Não é uma biografia que é muito mais pura, né? Que a biografia ela vem lá do comecinho da sua história, do que você nasceu e tal, colocando tudo à risca ali e narrando tudo. Então já um pouquinho diferente. Então aí já foi a questão de 3 fases. Então você pega e ali você consegue entender um pouquinho da minha história, tá? Mas aí talvez você vai ter dúvida da minha infância. O que aconteceu na minha infância? Daí você já vai ter que ter um outro livro para falar disso, tá? Então é bem bacana também. Então a recomendação que eu dou aqui já que você já começa a perceber qual o estilo de livro que você gosta, né? Veja aí na sua prateleira quais são os livros que você tem. Provavelmente vai ser isso que você gosta, porque se você compra muito livro de alguma coisa de profissão, por exemplo, se você é formado, tem algo que nem eu vi aqui, a psicóloga, né? Provavelmente ela tem muitos livros aí da psicologia, né? Da mente humana, tudo que se passa no nosso subconsciente. Então são livros nesse estilo, então realmente são estudos científicos, então já muda um pouquinho, né? São estudos profundos, então é bem bacana também perceber essas linguagens de escrita, esses gêneros que estão aí introduzidos nos livros, tá? E aí a gente vai pro dramático, como eu falei, né? O dramático é alguma coisa que você encena. Então se você encena, ele está envolto aí nas peças teatrais, tá? E nos roteiros de cinema, né? Que realmente são os nossos... Tem essa estrutura aqui. Qual vai ser a estrutura? Atos, né? Que são as partes aí da peça, que tem que existir. As cenas, né? Que compõem esses atos, tá? E aí vem as rúbricas, né? Que são as instruções do dramaturgo, né? E aí as falas dos personagens. Então tem toda essa estruturinha aí para poder acontecer essa parte do gênero dramático aí nas cenas, aí nos roteiros de cinema, tá? E aqui eu até coloquei, né? Eles podem ser trágicos, né? E detalhe, o dramático não está associado exatamente à tristeza, tá bom? Então aqui, ó, eles podem ser trágicos, no caso, funestos ou tristes, tá? Não que seja só tristes, ou cômicos, né? Normalmente tem muitas pessoas que gostam, né? Que é engraçados ou ridículos. Então aqui no caso vai entrar de fato os filmes aí que a gente assiste de comédia, né? Então a ideia dele é essa mesmo, ser engraçado, ser ridículo, fazendo as pessoas rirem. Exemplo dos memes, né? As pessoas riem, né? Quando vocês fazem assim essas questões para as pessoas se divertirem, né? Tipo entretenimento mesmo, tá? Então tem essa divisãozinha, tá bom? E o que define esse gênero é o fato, né, que ele é escrito com o objetivo de ser representado. Como eu falei, se é para fazer uma cena, encenamento, tem um fato e é para ser representado. Então, por exemplo, assim, aí você vai pegar os personagens, cada um vai representar alguém. Pode ver, por exemplo, aí um filme ou até mesmo uma novela. Tá? Uma novela até mais fácil para explicar. As pessoas vão lá
e elas se vestem como aquela pessoa, por exemplo, se for ali, embasado em fatos reais, por exemplo, vai ser de fato isso, a pessoa vai lá e vai, como que eu posso falar assim, vai se transformar naquela pessoa que já existiu, seja ela uma pessoa que já morreu e tal, já faleceu, ou pode ser até alguém que está vivo ainda, tá? Por exemplo, aí tem a escolinha do professor Raimundo, por exemplo, né? Existem muitos personagens ali já faleceram, mas muitos ainda estão em vida. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram novamente a versão, né, com outros personagens mais novos, né? Mas ali encenando aqueles personagens ou que já faleceram, que ainda estão em vida, ou até mesmo filhos, né? Tipo, o pai fazia o papel do personagem, hoje o filho faz o papel do pai. Então é muito bacana porque e aí realmente fica muito parecido. Aí o que eles têm que fazer? Tem que fazer, falar, né? Buscar chegar o mais próximo possível aí. Boa noite, Odália, seja bem-vinda, querida. Então esses personagens têm que buscar ser o mais próximo possível ali desse personagem que eles estão imitando, né? Que eles estão sendo semelhantes. Então é muito bacana. Então esse exemplo da escolinha do professor Raimundo aí, aquela antiga, né, a antiga escolinha, aí depois faz tempo que eu fui de assistir já pra gente poder entender essas questões, mas não sei se ainda passa, né, na TV, mas depois que surgiu essa nova escolinha do professor Raimundo, os personagens vieram os personagens mais jovens, e imitando, por exemplo, seja aí os seus pais que participavam dessa escolinha, ou até mesmo pessoas que já apareceram, né. Então ali o que tava ali? A questão cômica, engraçado, né? Que está aqui dentro do gênero dramático, né? Que não é exatamente triste, mas pode ser a questão, como eu falei, trágico, né? O funesto ou tristeza, e o cômico, engraçado ou ridículo. Então ali a gente encontra muito essa questão do engraçado ou ridículo. Então você dá risada, você chora, você ri, e você realmente consegue imaginar ali os personagens. Meu Deus, como é parecida a voz dele mesmo. Por quê? Porque ele buscou, é uma encenação, né? É uma coisa ali, tipo, não é verídico, né? Porque é uma coisa que eles estão ali, eles buscam informações, por exemplo, cada personagem tem uma pegada, né? Então eles buscam informações. Boa noite, Alice, seja bem-vinda, querida. Eles buscam informações e encenam ali, então eles começam a criar. Até aqui a gente poderia até colocar algo lírico, né? Porque o lírico, ele tem as emoções, desejos e ideias. Então ali vai ter emoção, tem aqueles que, por exemplo, se jogam no chão, ou alguns que fazem alguns movimentos diferentes, né? Os comportamentos ali que você percebe nessa escolinha, então é bem bacana para você perceber essa questão de personagem, encenação, e é uma peça de teatro também. Então é bem bacana que vai entrar nesse do dramático, tá? Então você pensa assim em drama, né? Nossa, mãe. Então ali você pode tanto chorar quanto rir, ou ficar normal assim e perceber, puxa vida, eu posso pensar assim, minha vida também acontece alguma coisa nesse sentido. Então você vai ter semelhanças aí e se encontrar nesse personagem. Você vai falar assim, meu Deus, como ele é parecido comigo, como eu sou parecida com ele. Então é bem bacana também vocês perceberem essa parte aqui, tá? Eu até ia falar desses gêneros e subgêneros, eu acho que até dá pra falar, viu? Eu tava querendo fazer pra aula que vem, mas eu não sei se eu já não vou falar pra vocês. Aqui é bastante conteúdo, sabe? Daí já não tinha programado pra falar pra vocês. Uns nominhos bem diferentes aqui, tá? Então pode ser que eu fale ele aqui. Deixa eu ver se vai dar pra gente falar. Essa questão dos gêneros e subgêneros aqui, ele tá ligado assim, ó. O gênero, por exemplo, narrativo ou épico, ele tem as palavrinhas epopeia. A epopeia seria aí um longo poema narrativo. Então pensa aí num livro que tem um poema longo. Então vai entrar nessa epopeia, tá? Um longo poema narrativo. O romance, como eu falei, são normalmente livros aí muito extensos, seja aí muitas páginas, 200 páginas ou para mais, ou até mesmo volume 1, volume 2, esses livros que têm continuidade, tá? Então seriam aí uma longa narrativa em prosa, tá bom? E aí tem o conto, curta narrativa em prosa, é um conto, né? Pode ser um livro curto, pode ser algo assim que um fato que aconteceu, então é um conto, tá? E aí as novelas já tem a pegada narrativa em prosa, com dimensões entre conto e romance, tá? Então vai ter essa mistura aí, e até a gente vê nas TVs, né? Tem um tempo aí para essas novelas, depois termina já começa outra, então nunca acaba, né? E a fábula realmente é uma narrativa curta,
mas protagonizada por animais com uma moral, né? Por exemplo, tem as Crônicas de Nárnia, por exemplo, a gente sempre ouve falar e tem animais também lá, né? Então é uma fábula. Aí vamos para o gênero lírico, tá? São as palavrinhas, essas palavrinhas que eu estou falando aqui agora e trazendo pra vocês o que pode ser, é a que eu falei no comecinho da aula, tá bom? Até eu tava querendo fazer na próxima aula, mas como eu vi que o nosso tempo aqui tá em dia, aí eu achei que a aula ia ser um pouquinho mais longa, então eu já tô falando aqui, adiantando pra vocês. E aí no final eu vou falar qual que vai ser a próxima aula, tá bom? Que eu pretendo trazer também algumas coisinhas a mais. Aí do gênero lírico tem aí ode, que realiza uma homenagem, enaltece alguém ou alguma coisa. Então se você viu algo aí que tem realmente uma homenagem, enaltecendo alguém, está ligado nesse gênero lírico ode, tá? Aí tem o elegia, composição de teor melancólico. Então se você viu ali que tem ali uma melancolia, alguma coisa nesse sentido, pode saber que está nesse elegia. Aí é uns nomes bem diferentes, viu, gente? Também não tinha habilidade pra isso, mas eu fui buscar esses conteúdos pra gente registrar aqui na aula, tá? Então aí tem um madrigal, poesia pastoril e heróica. Então se você viu assim um heroísmo, né? E essa questão do pastoril, pode saber que também tá ligado com esse gênero aqui. O epitalâmio é um poema nupcial, tá? Que celebra casamento. Então olha que interessante, né? Como essas subdivisões são interessantes para você perceber qual que é o tipo de linguagem que você gosta, qual que é o texto que normalmente você lê, então aqui você vai se identificar. Eu gosto muito de trazer conteúdos assim para que vocês se identifiquem com aquilo que vocês mais gostam, para vocês também terem um autoconhecimento e se perceber o que de fato eu gosto de ler, o que de fato eu gosto realmente de... porque às vezes você vai falar assim, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, fugindo um pouquinho da aula. Eu tenho vários livros na minha casa, muitos eu ganhei, muitos eu comprei. Provavelmente aqueles que você comprou é que você tinha interesse de ler. Alguns que você ganhou, talvez você não tenha lido. Então assim, se você pegou o livro e já logo leu, é porque provavelmente você gostou. Mas se você pegou ele e guardou na gaveta, provavelmente você não teve interesse e não é aquilo que você de fato vai ler mais à frente, que possivelmente você vai até doar esse livro, tá? Então, perceba aí quais são os livros que você mais lê, tá? Se é porque alguém falou de algum programa, alguma coisa que nem agora a gente tá lendo, tem vários livros aí também, como proposta aí dos programas do Pablo, né, do Pior Ano e tal, então tem muitos livros, então ele tá ligado realmente pro crescimento, desenvolvimento pessoal, você entender de todas as áreas, seja financeira, emocional, então vai mexer muito nessa parte, então vai ligar muito com a questão do ser humano mesmo, tá? São coisas reais, são aí também, como eu posso falar, quando você conta assim o que aconteceu numa empresa, por exemplo, então são coisas que de fato aconteceram, tá? Então é bem bacana você perceber qual o tipo de linguagem que você gosta, quais são as narrativas aí, ou narrativas, ou lírico. Eu gosto muito de música, sabe? Que eu tinha uma colega que ela gostava muito de ouvir músicas em inglês, e aí o que acontece? Ela já aproveitava para aprender o inglês, né? E aí vendo as letras, então ela aprendeu muito, de ouvir as músicas, ela conseguiu entender a língua inglesa. Então, quando chegou na faculdade e aí tinha lá a disciplina de inglês, ela tirou de letra. Porque além disso também ela assistia, se não me engano, aí alguns jogos, né, de videogames, alguma coisa, e a maioria tudo é inglês. Então ela já conseguiu se perceber ali que ela gostava disso, aprendeu com mais facilidade, porque estava ali no dia a dia, na rotina dela. Então vai depender muito daquilo que você gosta, tá? Então você entendendo um pouquinho dessas questões, essas características, esses gêneros literários, e agora já estou adiantando, né, uma aula que poderia ser na aula que vem, essa questão também das subdivisões dos gêneros literários, tá? Boa noite, Heleninho, seja bem-vindo. Aqui a Alice falou, é maravilha termos todos esses conhecimentos nas redes sociais. Isso mesmo, até por exemplo aqui no Instagram eu não tinha pesquisado ainda, se alguém já fala nessas questões de gêneros literários, tá? Então, como eu não vi muito, né, a gente vai aí, eu tive que pesquisar de fato na internet, né, até esse conteúdo que eu estou trazendo é do site Mundo Educação, tá? Esse conteúdo está lá. Mas aí eu trago também, vou dando alguns exemplos, então a gente enriquece o conteúdo, tá? E como eu falei no começo da live, é uma forma também de eu me desafiar a entender um pouquinho mais. Como eu não tenho formação em letras, então eu não passei por esses conteúdos, tá? Até quando eu olhei os nomes, daí eu falei, meu Deus, que nomes diferentes, né? Será que eu vou conseguir explicar esse conteúdo? Mas a gente consegue, vai aqui acompanhando, né? Olhando o roteirinho e tentando achar um exemplo pra vocês entenderem um pouquinho mais aí, tá bom? Então aí depois tem o do madrigal, né? Que é a poesia pastoril heróica, eu já falei aqui também tem o epitalâmio, né? Que é um poema nupcial e que celebra o casamento, tá? Aí tem o ecloga,
poesia pastoril com diálogos. Então, se você viu que é uma poesia pastoril e tem diálogos, provavelmente é esse daqui, que é o ecloga, né? Écloga, né? E aí vamos para esse aqui, já é um pouco mais fácil para vocês entenderem. Eu acredito que vocês vão conseguir perceber mais, né? Que é o gênero dramático. Então aí tem a tragédia, tá? Que é a temática funesta e trágica, ou seja, se tem esse sentido, né, de funesto, temática funesta e trágica, né? Então tá ligado com isso aí. Aí tem a comédia, né? Existem muitos filmes que a gente pode dizer aqui que é fácil de perceber, né? Pela capa, por exemplo, você pega aí não sei se vocês costumam alugar filmes ou aqui assistir pela internet mesmo, Netflix, que seja. Aí tem aquela capa, né? Sempre vai ser alguma coisa engraçada. Então só de você olhar, exemplo de um livro. Vamos dizer que tem um livro que ele tem essa pegada aí mais pra questão de comédia. Ele vai ter alguma coisa engraçada, tá? Então você olhou na capa, você fala assim, isso aqui é cômico, é comédia. Então é bem fácil perceber, tá bom? Então é uma temática engraçada ou ridícula. É a tendência dessa escrita, tá? Então colocar, realmente, fazer com que você dê risada, se divirta, é isso que eles querem fazer. Até eu dei o exemplo aqui dos memes, né? Os memes têm muito isso. Você cometeu alguma coisinha errada ali, um deslize, já tem alguém fazendo um meme aí pra divertir o pessoal, né? Entretenimento, tá? E aí tem a farsa, que é a peça cômica ou de um só ato. Então é algo cômico mesmo ali que você percebe rapidamente também, né, nessa pegada aí que é o farsa, tá? E aí o alto. O alto é a peça de teor moral, místico ou satírico, né, de um só ato também. Então você tem uma sátira, né? Você fala um negócio assim pra você falar algo pra você, por trás você tá falando outra coisa, né? Sabe? Se você é bem sátiro aí, né, também você vai acabar dando risada da pessoa, né? Então toda essa questão de dramático aqui é bem interessante perceber, tem essas subdivisões, né? E aí vocês conseguem perceber um pouquinho mais, tá? Então aqui eu vou dar um resuminho, né? A gente falou também dessa parte épico, narrativo, tá? Nós falamos aí que tem os personagens, tem enredo, tem o tempo, tem espaço, tá bom? E aí vem os subgêneros, epopeia, romance, conto, novela e fábula, que nós falamos aqui, tá? E aí o lírico, né, que é essa voz poética, expressa por emoções, desejos ou ideias. E aí tem os seus subgêneros, né, que é o ode, que nós explicamos cada um aqui, elegia, madrigal, epitalâmio e écloga. E o dramático é composto por textos aí escritos por encenação. Se a gente comentou aqui as peças de teatros, né, e também enredos aí de cinema. Então, subgêneros: tragédia, comédia, farsa e alto, tá? Então é bem bacana vocês perceberem aí. Eu estou querendo trazer para a próxima aula aí, eu tinha até deixado no meu roteirinho, gêneros textuais, tá bom? Então vai lembrar um pouquinho disso que a gente falou aqui hoje, mas vai de fato esclarecer muito para vocês. E eu queria saber com vocês, aqui que estão comigo ao vivo, se vocês têm alguma dúvida desse assunto. Fala aí pra mim o que vocês gostaram, se vocês se identificaram, por exemplo, aí nas classificações aí que nós temos dos gêneros literários. Se vocês se identificaram no épico ou narrativo, lembrando que o épico, né, tem que ter aí um herói, né, normalmente está ligado à questão da antiguidade, né, e coisas mitológicas, tá? Depois que veio a pegada do romance, substituindo essa questão do épico, porque os leitores começaram a mudar, né, a forma que eles queriam estudar, ler, né, entender um pouquinho mais de outras partes. Lembrando que daí o romance já não era envolto em um herói, mas uma pessoa de fato comum, né, e essa pessoa também tem as suas imperfeições. Não é você olhar para a pessoa e falar assim, não, aquele realmente é um herói e ele não tem defeito nenhum, como antigamente, né? Então as pessoas tinham esse entendimento, tá? E aí depois também nós falamos aí do lírico, né? Aí fala pra mim aí, qual que vocês são, épico ou narrativo? Ou lírico, né? Lírico, essa questão que a gente falou também, tá as poesias, poemas, as músicas, tem ali realmente as rimas, né? Então é muito bacana vocês perceberem aí, tá? E aí vocês olhando por outro lado também tem aí o dramático, que é esse que nós falamos aí, que não está ligado somente à tristeza, mas também tem essa pegada que eu falei pra vocês aí, que é de fato aí o funesto ou tristeza, e depois também a questão do engraçado ou ridículo, que é os cômicos, né? Então cômico e trágico dentro do dramático, tá bom? Fala aí pra mim qual que vocês gostam, qual que é o tipo de livro, se vocês têm alguma indicação de livro também, tá? Não tem nenhum livro aqui, a maioria dessas coisas, tá? Como eu falei, eu gosto muito de ler desenvolvimento pessoal, então eu tenho vários livros assim, tá? Então eu gosto muito mais. E além de você se desenvolver, você também consegue compartilhar com as pessoas, ajudar o ser humano, né?
porque eu sei que tem muitas pessoas que pegam livros e leem coisas assim, tipo, que não são baseadas em fatos reais. As pessoas gostam. E tem muitos que escrevem também nesse estilo, né? Então, no meu caso, eu gosto bastante de escrever autobiografia e também autodesenvolvimento, né? Fazer esse desenvolvimento pessoal, que é onde você coloca de fato aí tarefas para as pessoas fazerem, você coloca exercícios, atividades, então coisas de passo a passo, dicas, coisas que você vai aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, meu livro, que é o Escritora Particular de Deus, que é o meu primeiro livro publicado, eu tenho ali várias dicas. Eu conto o meu relato, a minha autobiografia, mas ali no meio ali vai tendo algumas dicas ali daquilo que eu apliquei naquela situação que eu vivi. E aí vem no finalzinho, onde Deus me revela muitas coisas de mim mesma, e aí eu começo a colocar, né, que se eu fosse você, eu não faria isso, faria aquilo, porque ali ele me deu muitas dicas, coisas de fato que eu extraí, por isso que é importante escrever. Quando você escreve, você se percebe, você fala assim, não estou gostando de escrever sobre isso. Então significa que talvez você goste de outro estilo. Né? Tem até uma colega que sempre me acompanha aqui também, ela é desse lado da poesia, então está ligado com o lírico. Tá vendo? Então, cada um tem um estilo, mas é preciso perceber, tá bom? Então é muito bacana, eu pretendo trazer essas questões aí na próxima de gêneros de fato textuais, né? Vamos ver como que a gente consegue se identificar aí também, é muito bacana. Deixa eu ver o que a Alice falou. Os estudiosos têm um dom especial de Deus para alcançar todos os gêneros. É isso mesmo. Porque aí você consegue entender um pouquinho. Mas normalmente, né, eles optam por um gênero e vai pra frente, né? E consegue desenvolver vários livros e muitos deles se tornam best-sellers, tá bom? Então é bem bacana. Eles também gostam bastante porque agrega muito conhecimento, é isso mesmo. Então é muito importante perceber, né? Se você tem um autoconhecimento, né, você consegue ali entender o que você de fato gosta de ler, porque aí vai facilitar a sua escrita de livros, vai facilitar o seu processo criativo, né? Então, se você tem muita ideia, se você sente muitas emoções na hora de escrever, pode ter certeza que você vai para a área lírica, tá? Então você pode, por exemplo, vamos dizer que você quer contar a sua história, mas de uma forma lírica. Aí você vai contar a sua história com rimas, né, com emoções, você começa a enfeitar a sua escrita, você consegue fazer tipo o embasamento da sua escrita vai ser as suas emoções, né? O que você vai detalhar, sabe? Você pegar aquela parte ali e falar aqui eu senti dessa maneira. Às vezes a pessoa até pode colocar uma hipérbole, né, que é um exagero, né, essas linguagens diferentes. A hipérbole é você fazer um exagero, por exemplo, eu chorei rios de lágrimas. Não tem como você chorar um rio de lágrimas, mas você colocou isso dali, você deixou de fato a escrita um pouco enfeitada, você fez uma ornamentação da escrita, então ficou muito bacana. Então vai depender muito do que você quer aplicar aí, tá? Eu não lembro certinho que eu falei da hipérbole, tô tentando lembrar o nome dela dentro, a hipérbole, onde que ela entra, tá? Então tem a catacrese, tem várias coisas aí, tá? Eu tô tentando lembrar aqui agora, né? Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Mas é uma coisa que eu uso muito, né? Hipérbole é você exagerar, tá? Você fala assim, nossa, tá chovendo rios e lágrimas. Nossa, caiu uma tempestade no meu telhado. Tipo assim, caiu uma tempestade de ideias, né? Que é o brainstorm. Então, assim, nossa, como assim tempestade de ideias, né? Então é uma coisa que você coloca, você é um exagero, né? Então é bem bacana você usar comparações também. Você compara algo, né? Então usar todos esses estilos, sim, é muito bacana para você diferenciar o seu texto e para fazer com que o leitor viaje na escrita. Então, se você começou a colocar coisas diferentes no seu livro, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a ler e vai ficar interessada em terminar de ler o livro. Que uma das coisas que o escritor tem receio, né? O autor, depois que publica o seu livro, ele fala assim, será que o meu livro vai ser lido? Porque às vezes as pessoas compram, mas não leem os livros. Então, assim, será que ele vai ser lido, né? Então, é uma das preocupações aí do leitor, do escritor, no fato, né? Então, é muito bacana perceber, tá? Então, hoje nós falamos aí dos gêneros literários, seja lírico ou narrativo, agora mais narrativo que lírico, né? É mais narrativo do que épico, épico ou narrativo, corrigindo, tá? Então, é mais narrativo agora. Depois o lírico e o dramático. Como eu falei, o dramático aí fica bem fácil pra gente entender. E o lírico também, que está ligado a essa questão das rimas, dos poemas e também envolve desejo, emoções, ideias. E as músicas nos fazem isso, tá? Então, quem aí não escuta uma música, né?
Seja aí no carro, em casa, quando você está estudando, né? Você chega, por exemplo, num restaurante, numa loja para comprar roupas, normalmente tem uma música lá. Nem que, às vezes nem é uma música que te agrada, né? Eu sei que tem muitas aí que a gente não gosta. Mas muitas gostam. Então, assim, você entrou lá já tem... Por quê? Porque é pra transmitir pra você aquela emoção, porque eles querem trabalhar isso com você. Então, se você está nas suas emoções, provavelmente você vai gastar mais. Você não vai estar com a razão ali, não. Eu não preciso comprar essa roupa. Eu não preciso gastar isso aqui agora. Então, possivelmente você, né, vai ter mais firmeza. Não, eu só vim aqui para comprar uma calça. Eu só vim aqui para comprar uma sandália, um vestido, alguma coisa para uma festa. Então, se você está ali com aquela música, acho que é essa a ideia deles, né? Coloca a música de fundo, aí você tá ali e você começa as suas emoções começam a ficar mais afloradas e aí você acaba gastando muito mais, né? Então, é por isso que é muito importante a gente fazer gestão das nossas emoções, né? Como a gente até falava aí no nosso grupo Fonte de Luz, que é um grupo VIP para mulheres, a gente falava assim, né? Então você não tem que controlar as suas emoções, mas sim administrar, tá? Então administrar elas para que você tenha as atitudes corretas, né? Então, e já deixo esse convite também para vocês, tá? Nós temos aí um grupo de mulheres, que é um grupo VIP, e é gratuito, tá? Então nós nos reunimos todas as terças-feiras, às 21h07, e a gente se encontra nesse grupo ali pelo Meet, né? A gente troca experiências, toda semana alguém traz um conteúdo de nós mesmos, assim, não tem ninguém maior que ninguém lá, tá? Então, assim, a gente não tem espaço para o ego, inclusive, né? E aí é um momento que uma compartilha aquilo que aprendeu, aquilo que sabe como experiência, que seja da sua profissão, e a gente se ajuda. Aí ele também tem desbloqueios, né? A gente conversa, compartilha tudo. Então é uma horinha de tempo que a gente investe ali, né? É um grupo de transbordo, a gente se ajuda muito. E aí também tem o grupo aí, o Network, que é um grupo que a gente é na quarta-feira, né? Que a gente se reúne no mesmo horário, às 21h07. É pra gente encontrar parcerias, né? Ali tem muitos empreendedores, tem pessoas que têm realmente um negócio, ou que está começando, ou que já está aí em maturidade, né? E aí a gente compartilha também essas informações e comenta o que a gente trabalha, o que a gente faz. E nesse momento você encontra alguém que também pode ser que está faltando para sua empresa, seja um gestor de redes sociais, seja alguém que está ligado com o marketing digital, seja alguém também que faça alguma coisa dessa parte de escrita. Então ali vocês vão, é alguém que precisa de um site, de uma página, então tem alguém ali que faz isso, sabe? Então existem diversas formas de a gente se encontrar, fazer conexões com essas pessoas, tá? Então é só pra gente poder encaixar aqui também, tá? E aí também tem o meu grupo de transbordo, né, que é os escritores vencedores. Ali o que eu faço? Até eu tô pretendendo começar uma nova versão nesse grupo, porque até então estou compartilhando ali as minhas lives, a minha programação daquilo que acontece aqui no meu perfil e envio lá, tá? Então eu pretendo também trazer um pouquinho mais de conteúdo lá no grupo. E também tô com uma ideia também de fazer aí pelo menos uma reunião aí por mês ou cada 15 dias pra gente se encontrar com esses escritores que estão no grupo, tá? Para tirar dúvidas em relação a essas aulas que eu faço aqui, pra gente poder também compartilhar conhecimento, então é muito bacana. Então eu tô com essa proposta, eu tô procurando encaixar um dia aí pra gente poder fazer isso. Eu também tenho outras programações, né? Também tenho outras reuniões que eu faço durante a semana, pelo menos umas 4 reuniões na semana eu tenho, além da minha faculdade que eu faço, gestão de TI. Então, também minha família, minha filha, né? E também essas lives que eu faço, são 2 por semana. A de ontem, né? Que é uma collab. E essa collab é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E a ideia de realmente fazer com que a pessoa destrave para as lives. E também tem um espaço para contar a sua história e possivelmente utilizar a live para extrair a sua história e transformar em livros, que é essa a ideia mesmo. E aí, a partir disso, você também começar a fazer as suas lives, seja aí sozinhas, né, individuais, ou também convidar outras pessoas e desbloquear. Fazer o mesmo, fazer aquilo que eu já estou fazendo. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Então, é uma coisa também que eu era travada para fazer lives, né, então eu comecei a fazer a partir do lançamento do meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus. Então, eu comecei a fazer as minhas lives e não parei mais. Então eu trago toda semana uma proposta, seja aí uma técnica de escrita de livros, seja aí uma ferramenta para ajudar vocês no projeto de livros. Então a gente vai se desafiando todos os dias, né? Hoje mesmo eu trouxe um tema que não é nem um pouco a minha habilidade, até porque eu não tenho domínio muito nas histórias, né? Assim, eu lembro que a matéria de história que eu assim, nossa, eu não lembro de nada, né? Mas não porque eu não gosto, é por conta da minha memória mesmo, né? Então tem coisas que eu de fato não lembro.
Tem muita coisa da minha infância que eu não lembro, eu reluto todos os dias pra lembrar, eu não consigo, só lembro algumas cenas. Então, e foi bacana, porque quando eu fiz o meu livro, eu peguei a parte de fato, são 3 fases. Quando eu conheci meu esposo, que eu assim, comecei uma nova jornada, né? Eu saí de casa e tal, pra me casar, então eu comecei a construir a minha família. E aí foi a parte que está no meu livro. Então o que acontece? Por isso que a infância ali eu já nem coloquei em tanta coisa, porque de fato eu não lembro muito mesmo, sabe? Então, por isso que é importante escrever. E eu mesmo, para eu poder fazer essa aula, eu vou, eu pesquiso, eu trago, eu estudo um pouquinho e trago aqui para vocês, pra gente poder registrar. Depois, qual que é a minha sequência? Eu mesmo assisto a minha live. Eu falo, meu Deus, como eu aprendo comigo, né? E aí fica registrado, mais pessoas podem ver, né? Participar também. E no outro dia, que é amanhã, eu também coloco essa aula lá no YouTube, tá? Então, a partir das 15 horas, estreia lá também. Então, se você quer assistir por lá, aí você pode também acelerar um pouquinho mais, que acho que dá 1 hora de aula aqui. Se você acelerar um pouquinho, você termina em 30 minutos a aula, tá? Então, você aprende também muito conteúdo. Além de que esse conteúdo que eu disse hoje pra vocês, tem vídeos bem curtinhos que falam sobre isso, pessoas mais experientes para falar desse assunto. Tem muitos, tá? Então, como eu tava com pouco tempo, eu falei assim, nossa, eu vou trazer assim, já vou tirar tipo de um artigo, né, com algumas ideias aqui e trago também outras informações. Tem esse que eu fiz, tá? E aí também eu quero também ver se eu faço umas aulas aí mais pra frente, explicando como que eu faço o meu processo criativo para as aulas, tá? Como eu falei que eu desbloqueei a partir do lançamento do meu livro, eu sinto que todas as pessoas conseguem fazer isso, mas precisa colocar data, precisa assumir um compromisso público, é você falar assim, olha, tal dia eu vou fazer uma live, então você já faz uma postagem, fala que você vai fazer essa live, coloca o horário certinho, o seu rosto, né, a sua foto ali para a pessoa perceber que aquela live é sua, e chega aqui no horário, abre a live, né, e faz acontecer, seja aí 10, 15, 20 minutos. Normalmente as minhas aulas duram um pouquinho mais, mas hoje como o assunto a gente já foi um pouco concluindo ele, então ficou um pouco mais curto, eu consigo até conversar um pouquinho mais com vocês. Mas eu pretendo trazer sim mais aulas nesse sentido, também mostrando para vocês que é possível fazer uma live, desbloquear aqui no digital, seja um conteúdo que você domina, seja algum assunto que você está vivendo que você quer compartilhar, então não precisa você ter assim uma coisa técnica para chegar aqui, pelo contrário. Se você tem assim uma vivência, uma transformação de algo que você está vivendo, já é possível você compartilhar, tá? E lembrando que quando você começa a compartilhar, você vai se esvaziando. Então você não vai ficar mais retendo aquele monte de conteúdo, ficando com obesidade cerebral, né? A sua cabeça vai ficando inchada de tanto conteúdo. E aí você vai liberando, é uma forma também de você descarregar aquilo que está aí muitas vezes emperrado aí dentro. E aí, durante essa fala que você está aqui na live, Deus fala muito através de você. Então a gente vê os coraçõezinhos subindo, a gente vê as pessoas entrando e você percebe de fato que vale a pena. Vale a pena levar uma mensagem, vale a pena ensinar e vale a pena de fato escrever um livro, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade para isso. Nossa, mas eu tenho bloqueio criativo, nossa, mas eu comecei a escrever e eu travei. Nossa, eu não sei o que eu coloco no papel, né? Então, assim, vai depender muito daquilo que eu falei. Então, se você gosta de ler determinado conteúdo, provavelmente você vai gostar de escrever aquele determinado conteúdo, tá? Eu recomendo que o primeiro livro seja uma autobiografia para que você busque esse autoconhecimento. Eu sei que tem muitas pessoas que são coaches, né, que entram aqui nas lives também. Então, elas já fazem isso. Então, o que elas teriam que fazer? Trazer o conhecimento delas para um livro, né? Seria uma coisa assim, um livro profissional, né? Uma linguagem profissional. Mas ela consegue colocar um pouco da história de vida dela e agregar também aquilo que ela sabe do profissional. E aí vai ficar bem bacana, porque daí você consegue colocar algumas tarefas. Boa noite, Su, seja bem-vinda. Aí você consegue colocar algumas tarefas e essas tarefas também vai ajudar a pessoa. E é você colocar mesmo ali aquelas linhas, né, para a pessoa escrever. Se você coloca essas linhas que estão abaixo das tarefas, o que vai acontecer? A pessoa vai pegar o seu livro e ela vai ter um manual com ela. Ela vai querer sempre estar com ele perto, porque ali mesmo ela está registrando aquelas tarefas, seja uma pergunta que ela tem que responder, seja alguma coisa que ela tem que resgatar da infância, do seu passado, ela vai colocar ali. Então ela vai ter assim como se fosse uma coisa tipo pertença dela. Então por isso que é bacana ter essas tarefas aí no livro.
Então, ou seja, pode ser uma autobiografia com um pouco, por exemplo, de profissional, daquilo que você entende, aí você vai intercalando, tá? E aí depois você coloca essas tarefinhas. Lembrando que os capítulos é muito bacana que sejam capítulos mais curtos, tá? Ou também que eles tenham os capítulos e os subcapítulos, né? Que é aqueles títulozinhos pequenos embaixo, pra pessoa ter uma partezinha. Por exemplo, até eu tô com um livro aqui, acho que não tá perto de mim, que senão eu podia mostrar pra vocês. Mas ele tem assim, ele tem um capítulo, e aí ele tem, por exemplo, assim, aquele parágrafo não tão grande, sabe? De parágrafo em parágrafo, assim, uns trechinhos um pouquinho maior, e tem aquele subcapítulo, né? Aquele títulozinho que tá escondido ali. E aí a pessoa lê aquilo dali e ela já fala assim, nossa, eu não vou conseguir ler mais. Daí ela sabe onde ela parou. Então ela não vai se perder dentro da leitura. Então é muito bacana também. Então tem várias formas, eu aconselho que vocês peguem aí vários livros que vocês têm e comece a olhar cada um deles e perceber, é assim que eu quero, tá? Então vocês vão olhar dentro dos livros. Ah, eu não gostei da forma que o sumário foi feito. Então você não já separa que você não gostou. Mas pode ser que dentro daquele livro você olhe e fale assim, não, mas eu gostei do estilo que ele divide. Ele faz essas subdivisões. Que nem a gente falou aqui dos gêneros literários, que ele também tem as subdivisões, né? Subgêneros, né? Estão aí, a gente fez até um resuminho, né? Tem aí, ó, gêneros e subgêneros. Então aqui no caso seriam títulos e subtítulos, tá? Então aí você vai diferenciando aí o que as pessoas vão ler. Boa noite, Crescer Conhecimento, seja bem-vindo. Então você vai colocar o capítulo e subcapítulo. Então a pessoa que vai estar lendo, ela não vai se perder dentro da leitura. Então é uma outra forma. Eu acho bacana também, mas eu acho um pouco mais cansativo, tá? Então no meu, por exemplo, eu coloquei o capítulo. Deu ali que seja 2 páginas e meia, 1 página, vai depender muito do capítulo. Então é rápido. E aí a pessoa tem uma sensação de terminativa e ela consegue terminar aquele livro muito mais rápido, tá? Já alguns livros, como eu falei, eles têm muito disso. Capítulo, subcapítulo, subcapítulo. Por exemplo, tem um capítulo e 5 ou mais subcapítulos. Então é a forma que a pessoa dividiu. Nesse sentido é bom para quem está escrevendo, para lendo também. Às vezes a pessoa que está lendo também vai gostar. Mas para quem está escrevendo fica muito prático, porque daí ela vai conseguir narrar cada parte da vida dela de forma mais prática. E ela não vai se embananar ou embaralhar ali na escrita, tá? Então, olhem, reparem todos os livros que vocês têm e observem qual que foi o livro que você leu que para você foi mais agradável, para você foi mais tranquilo de ler, que você lê mais rápido, que você lê mais devagar. Então aí, a partir dessa observação que vocês vão fazer, que é um autoconhecimento também, vocês vão perceber, olha, aqui eu vou querer fazer dessa forma. E aí entra a modelagem, que vocês vão estar modelando esses livros, tá? Não é copiar, mas vocês vão modelar, tá bom? Então, eu gostei parecido. Ali você olha também a questão do agradecimento, prefácio, vocês conseguem perceber como que o autor escreveu e se você quer realmente deixar parecido com isso, tá? Boa noite, Xavier, seja bem-vindo. Então é muito bacana. Olhem todos os livros aí que tem na prateleira de vocês e percebam o que de fato vocês gostam e como que vocês querem que seja o livro de vocês, tá bom? E como eu falei, eu tenho 2 livros publicados já, tá? Então eu tô no comecinho ainda, tô aí há 8 meses nessa caminhada dos livros, então também estou em desenvolvimento. Também estou buscando muito conhecimento nessa área, né? Até tem a Su, que estava aqui, a minha aluna, já dou aula para ela de livros. E a gente vai se ajudando. Aí tem as aulas semanais e a gente traz aqui um conteúdo para ajudar vocês. E eu quero agradecer muito vocês que passaram aqui na aula hoje, vocês que chegaram depois também, depois pode reassistir essa aula, ela vai ficar gravada, tá bom? E lembrando que amanhã também eu deixo ela ali como estreia no YouTube, tá? Então a gente coloca ela também às 15 horas, já estreia ela também, que daí é legal porque você consegue também compartilhar com mais pessoas. Eu sei que muita gente não tem Instagram, muitas vezes instalado no celular, então tem essa possibilidade de compartilhar, tá bom? Então é uma forma também da gente transbordar um pouquinho mais e também estar em outras plataformas, isso é muito importante. Também aqui a gente fala um pouquinho de Instagram, existem muitas atualizações aqui que estão acontecendo, tá? Então a gente precisa estar atento a tudo isso, tá? E perceba, comece a perceber como que você gosta de escrever, se é digitando, se é escrevendo a caneta, se é ali pelo celular, se você é um pouco mais digital, mais tecnológico. Ah, não, eu tô ali, por exemplo, esperando ali no banco, na fila do banco, eu já tô ali com o meu celular escrevendo no bloquinho de notas,
O bloquinho de notas é bacana porque ele não fica apontando erros para você, né? E já se você abrir um Word, né, por exemplo, você vai ter aparecendo aquele vermelhinho toda hora, então pode ser que te atrapalhe na hora da escrita. Então o bloquinho de notas, e depois que você copiar e colar lá no Word, realmente ele vai apontar os errinhos, tá? Então, perceber também a forma que você gosta de escrever. E aí nesse ponto você vai pensar assim, puxa vida, eu achei que estava bloqueado na escrita. Na verdade você não estava bloqueado, é porque você não sabia a forma ideal que para você se adapta melhor. Tá? Então é muito importante observar, existem vários testinhos aqui, até teve uma aula que a gente falou aí, né? As formas de linguagem, qual que é a sua forma de escrever. Então é bacana se perceber, se conhecer, buscar livros que falam sobre esses assuntos. Hoje em dia tá tudo muito mais prático, né? Os livros aí em PDF você tem acesso muito mais rápido, tá? Existem muitas formas de buscar conhecimento. Muitos livros aí também tem o domínio público, né? Ali tem muitos livros, tá? Vocês podem estar acessando e buscar realmente esses outros gêneros literários para vocês perceberem. Então deixo como tarefinha aí para vocês aí buscarem na rede social esses gêneros aí, buscar entender um pouquinho mais o que vocês de fato gostam, tá? E aí que vocês vão seguir também, tá? Até eu não tinha colocado uma frase aqui, eu vou achar aqui uma frase no ao vivo para vocês, tá? Vou falar isso aqui que abriu pra mim agora, do meu livro mesmo, Escritora Particular de Deus. Deus sempre confirma o que pedimos para Ele. Então a frase simples, tá? Ele antecede ao meu capítulo 12, que é o presente de Deus, tá? Então, Deus sempre confirma o que pedimos para Ele, tá? Então se você não teve essa confirmação ainda é porque ainda não chegou o momento, tá? Mas Deus confirma sempre aquilo que nós pedimos, tá bom? Então, será que estamos pedindo certo? Então é o momento de fazer uma reavaliação. Pedir de fato aquilo que é necessário para a nossa vida, né? Ah, eu não consigo escrever, estou travada. Então peça, Senhor, me ajuda a escrever meu livro, me ajuda a buscar na minha memória aquilo que de fato eu tenho que escrever, né? Porque o escrever, às vezes, você se torna solitário na escrita, tá? Então você vai encontrar desafios, pode ser que você chore na escrita, pode ser que você não chore, pode ser que você fique com raiva até, né? Lembrar alguma coisa que te aconteceu, tá? Mas é desafiador. Esteja aí realmente aí, puxa mesmo a armadura aí, né? Porque muitas coisas vêm pra atrapalhar a gente de escrever, tá? Porque a nossa história, ela pode curar alguém. Então, se a nossa história tem esse poder de cura, nós estamos movimentando o céu. Então é algo bem espiritual mesmo. Então a gente vai movimentar esse céu e as coisas vão realmente não querem que a gente escreva. E é uma coisa impressionante. Eu falo porque toda vez que eu estou preparando as minhas aulas aqui, seja aí para uma collab ou para aula de sexta, sempre tem alguns atritos aí, ou o celular que realmente começa a dar alguns panes, ou alguma coisinha assim do dia a dia, né? Começa, sei lá, a mudar o tempo e a gente começa a perceber de fato aí que como é desafiador. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Como é desafiador estar nesse campo da escrita de livros, tá? Então, aí você pode colocar também, escrever algum fato da sua vida, você pode também colocar alguma vitória que você teve, alguma conquista, né? Algum estudo de caso. Ah, você fez um trabalho, alguma coisa deu super certo, você desenvolveu algum software, algum produto, alguma coisa, escreva, tá? Mas não deixe de escrever não. Mas eu recomendo que tenha pelo menos uma autobiografia aí, seja uma transformação que você teve, ou duas ou mais, tá? Para você já se perceber na escrita e conhecer de fato aí você, como que você escreve, tá? Não consigo escrever, então grava, tá? Então até eu tava numa aula ontem com o Leandro da Kelps, né, da editora Kelps, e ele falava, olha, é bacana que você use um gravador para que você grave aquilo que você quer realmente narrar ali a sua história. E também tem o WhatsApp também, né, que você grava ali, mas ali se acontecer um pane no seu celular, você perde tudo e de fato vai ser bem assim prejudicial. Então aproveite todos os recursos que nós temos aqui, né? Eu gosto muito de digitar direto no computador e já ir salvando também, né? Porque se você abrir um arquivo, começar já a digitar e não salvar, nossa, é arriscado, né? Então eu falo porque eu tava no finalzinho do meu livro, só fazendo a revisão mesmo e não sei, sabe? Eu esbarrei num botão ali no teclado ali do computador e sumiu todo o meu texto. 50 páginas digitadas desapareceram. Então eu entrei em desespero, aí era de madrugada, né? E eu rezei, juntei minhas duas mãos e falei, ai Senhor, o que aconteceu com o meu livro?
Isso, salvar no Drive, isso mesmo, isso mesmo. A nuvem é muito segura, né? A gente usa bastante aí. Salva no Drive, já deixa tudo arquivadinho, não, né? Senão a gente perde mesmo, tá? Então tem que ser bem rápido, tem que usar a tecnologia como estratégia. E aí eu apertei e não sei o que aconteceu. Daí eu falei, e agora? Que botão que eu aperto pra voltar? E o voltar não tava funcionando, impressionante. Daí eu falei, agora já era, perdi tudo, perdi tudo. Eu tava só com aquele arquivo original. E como eu fiz em pouco tempo, então não tinha uma cópia, né? Aí, de repente, apareceu o texto de volta. Falei, ai meu Deus, graças a Deus. Aí na hora eu já aproveitei, né? Já salvei no Drive, já enviei pro WhatsApp, já enviei pro Telegram. Falei, agora tá em vários lugares. Se essa versão der algum errinho, alguma coisa, já tem a outra opção. Então eu tive que recorrer a isso, tá? Então temos que usar a tecnologia a nosso favor, senão realmente a gente é engolido pela tecnologia, né? A Alice falou aqui, escrever realmente nos revela algo que... É isso mesmo, assim, escrever revela mesmo alguma coisa que a gente precisa, né? Então sempre vai ser um processo de revelação. Eu falo que a cura está dentro de nós e tem coisas que a gente tem aqui dentro que a gente não sabe que tem. Só sabe quando está escrevendo, tá? Então busque entender qual que é a sua forma de escrever. Pega ali um cantinho da sua casa, um espaço que você gosta, seja o seu escritório ou algum lugar que você... Tem pessoas que gostam de escrever fora de casa, né? Nesses lugares assim mais em contato com a natureza. Por quê? Porque isso vai inspirar ela, vai inspirar o escritor. Então use esses recursos, tá? Tem pessoas que gostam de escrever na beira da praia, sabe? Então vai depender muito. Mas utilizem, tá? Desses estilos aí. Saia um pouquinho, respirem, façam exercícios. E se você também tem essa dificuldade de escrever, então grava. Vai gravando, faz uma live, tá? Porque a live você também deixa registrado e depois você pode acessar aí e transcrever, fazer a transcrição, tá? E depois com certeza buscar um profissional aí que vai preparar o seu texto. Vai fazer 2 ou 3 revisões, a revisão de prova que depois que diagrama, né? O diagramar realmente é colocar o seu texto ali nas disposições corretas, aí no formato livro, tá bom? Temos aí o 16 por 23 e o 14 por 21. Tem todas essas configurações são feitas, tá bom? Dá para diagramar aí pelo Canva, né? Fica um pouquinho mais trabalhoso, mas dá. Dá para diagramar também ali pelo InDesign, que é um software que eu acho que é bem mais profissional. E também pelo Word, tá bom? Tem vários vídeos aí, inclusive na internet, que ensina como faz isso, tá bom? Então, aprendam se vocês querem fazer tudo aí individual, tudo assim, de forma independente, tem como, viu? Tem como, né? Então, até a capa, você pode fazer a capa, por exemplo, no Canva mesmo. Eu fiz a minha lá. Só depois que eu fui fazer o físico que eu tive dificuldade com a lombada. Então, só depois que eu fui descobrir que a lombada dava para fazer também. Aí eu acabei buscando um profissional para fazer para minha capa, né, no InDesign, no Photoshop, né, que eles fazem, e aí diagramar também no software do InDesign. Aqui a Vânia falou, quantas páginas você sugere, Dani? Ó, pro livro, se você, por exemplo, escrever aí no Word, tá, no Word aí, seja A4 ou A5, que acho que é normal A4, né, 50 páginas do Word vai te dar quase aí 180 páginas diagramado. Por quê? Porque daí tem as páginas em branco também, então conta, tá bom? Mas um livro de 100 páginas já tá ótimo, tá? 100 páginas, 118 já tá excelente, tá? Se você quer colocar, por exemplo, conteúdo mais prático, vai para 100 páginas mesmo, tá? Ou seja, se ele for 16 por 23, ele vai dar menos páginas, tá? Então se for 14 por 21, ele vai enxugar mais, vai dar mais páginas, porque daí vai ser a página menor, tá bom? Então varia muito. Mas se você fizer aí umas 40 páginas do Word, já tá excelente, tá? Diagramado, só pra vocês terem uma noção, é 1,5 página a 2, tá bom? Então ele meio que dobra. Ah, então eu fiz, por exemplo, 40, vai dar 80 páginas na parte escrita, mas aí se você contar as páginas em branco, vai pra 100, perto beirando 100, tá bom? Sempre vai dobrar um pouquinho. A Patrícia, fiz a capa no Canva, é isso mesmo, dá pra fazer tranquilo, porque ele tem uns modelinhos, né? E aí você troca a cor, você faz o seu processo criativo, você pode pegar uma base, né, que é um que já tem lá, pega uma base e vai alterando os elementos, tá? Ou começar do zero mesmo, se você gosta de ser muito criativo, começa do zero, tá bom? Então aí vai pegando algumas referências, né? Tem aí o Pinterest para vocês se inspirarem. Tem vários outros sites que vocês podem também buscar alguns elementos, né? São gratuitos, inclusive as imagens no Canva, né? São livres aí de direitos autorais. Então, ou seja, não precisa nem referenciar, porque não tem, né, direito autoral.
tá? Então é bem tranquilo. Aqui, ó, meu segundo vai dar 325. Nossa, é bastante mesmo. Porque é bastante conteúdo. É profissional esse que você tá fazendo, Patrícia? Ou é também algo ligado à autobiografia? Ou uma história, né, da sua vida? Aí aqui, Alice, ficou linda a sua capa do livro. Então, a minha capa, na verdade, foi uma sugestão, né? Porque até então era uma outra. Era uma caneta, né? Era uma caneta, mas ela tinha, tipo, uma parte mais escura, tipo uma sombra da caneta, né? E eu achei bacana porque o design, né, que fez a minha capa, ele deu essa sugestão. Ele falou, olha, como você fala que é a escritora particular de Deus, eu sugiro que seja, por exemplo, um fundo parecido com um pergaminho, né? Lembre mesmo as coisas de Deus, né? Até mesmo a Bíblia, né? E ficou bacana, porque realmente, se você olhar, tem um pouco desse efeito do pergaminho. E eu falei, sabe que tem sentido? Por isso que é bacana você procurar um design, porque ele vai te dar essas sugestões, né? Conforme o título que você vai dar pra ele, né? Se você falar só o título, nem que você não dê ideias de capa, ele vai te sugerir, olha, para esse título eu considero que é bacana essa cor, esses elementos, então é bacana por conta disso, tá? A Alice falou, ficou linda a sua capa, né? Aí a Patrícia, continuação do primeiro. Ah, tá, meu segundo milagrinho. Ah, tá, legal, legal. Aí, tá vendo? Porque assim, você faz o primeiro, aí você faz... Sabe que eu tô pensando em continuar também esse meu primeiro título aqui, viu? Fazer um volume 2 aqui, com outras experiências que eu estou tendo aqui em relação a esse livro, tá? E aí, sempre a gente vai melhorando. Porque o primeiro é uma experiência. O segundo é você já vai... Olha, no segundo eu já não quero fazer dessa forma, eu quero melhorar. Então você vai desenvolvendo mais técnicas, mais estratégia e fica bem bacana, tá? É isso mesmo. Isso, é show. Então, gente, é isso. Sabe o que eu queria falar com vocês? Eu nem queria esticar muito, mas eu gosto... Como eu falei, a gente tá na parte técnica, é um pouco mais tenso, né? Aí você já começa a falar dessa questão da escrita, que já é minha habilidade, porque eu passei por esse processo de escrita. Então, é uma coisa que eu gosto mais de falar. Então, eu já tô no meu recurso, né? Então, ele tava na minha dor e vim para o meu recurso. Inclusive, eu sugiro que vocês também busquem aprender um pouquinho dos traços de personalidades, tá? Então, tem um livro aí, O Corpo Fala, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a personalidade de vocês. Ah, por que eu tô triste no dia de hoje? Busque saber por que você está triste, busque interpretar suas emoções, né? Por que você está chorando, por que você está sorrindo, qual é o nome do seu sentimento, tá? Então, como que você faz aí no seu dia a dia, tá? Deixa eu ver que tem mais comentários aqui. A Voina falou, perfeito, acredito que um livro com muitas páginas não se torna cansativo. Isso, eu particularmente amo livros. É isso mesmo. Porque se você pega um livro assim com muitas páginas, a primeira coisa que você olha e fala assim, nossa, tantas páginas. Então você já começa a colocar bloqueios. Ah, acho que não vou conseguir ler, né? É muito. Então você já se coloca objeções aí no caso. Então um livro um pouco mais curto você lê rápido e dependendo do livro ele se torna um manual. Você vai ler muito mais vezes, né? Então é um livro que você vai ler ele, mas de tempo em tempo você vai consultar, tá bom? Então tem tudo isso também. E deixa eu ver aqui, a Patrícia falou, Voina, é saber montar estrutura, deixar o leitor querer saber o fim. E isso mesmo. Uma coisa também que você falou aqui, eu achei bacana, eu utilizei muito no meu, tá? Boa noite, Eva, seja bem-vinda. Se você tem ideia de fazer um segundo, terceiro livro, você coloca uma palavrinha, alguma coisa no seu primeiro livro que vai ser pro próximo. Então, o leitor, ele vai perceber, puxa vida, essa história tem continuação. Então, aí você já puxa o gancho para um próximo livro, a pessoa vai querer comprar novamente. Então, se ela comprou o primeiro, ela sabe que tem uma segunda versão, ou uma continuação, que nem até a Patrícia falou aqui, né? No meu milagrinho, né? Ela vai ter uma continuação, tá? Então, é bem bacana. Porque daí você não precisa ficar a vida inteira escrevendo um único livro e aí demorou para publicar. Então, o segredo é publicar. Depois que você terminou, fez todos os processos, seja aí como autor independente ou você enviou para uma editora, já liberar esse livro, né? Porque ele precisa ser usado, as pessoas precisam ler e passar por esse processo de transformação, tá? Então, você liberou um, continua depois do segundo. Então, você vai sempre ter alguma coisa para escrever, tá? Por exemplo, do meu primeiro aqui, eu falo, isso aqui caberia no próximo livro. Então, se eu for tirar desse meu primeiro livro, eu tenho mais uns 3 aqui dentro. Mas o próximo que eu estou fazendo já é em relação a algumas frases aqui que Deus me inspira a escrever. Então, eu já estou dando start nesse livro também. Então, eu estou com uns 3 ou 4 livros engatilhados. Então, assim, alguns títulos Deus vai nos inspirando nesse decorrer da escrita.
tá? E aí acontece isso, você vai desenvolvendo novas formas de escrever, tá? Aqui o pessoal tá interagindo aqui, isso mesmo, um vai ajudando o outro, né, gente? É isso mesmo. Aqui a Alice falou seu conteúdo. Oi, Dani, obrigado pela ajuda, não consegui tirar meus conhecimentos que estavam escondidos. Isso mesmo. Aqui, obrigada, Paty. Vou começar o meu. Isso mesmo. A gente precisa dar esse início, né? A gente precisa dar esse start para a escrita, começar de fato. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Acho que agora acabou isso. É isso mesmo, a gente precisa buscar escrever mesmo, entender, se conhecer, tá bom? Boa noite, Patrícia. Fica com Deus. Tá? Então é isso, gente. A gente vai se ajudando, buscando conhecimento, percebendo qual que é a nossa linguagem, tá? Então aí você consegue extrair o seu livro, tá? E não tenha julgamentos. Porque se você vai usar, por exemplo, o brainstorm, aquela tempestade de ideias, tem regras, né? Então você pode fazer sozinho, individual ou em grupos. E ali não, né, tem que ter algumas regras, tá? Você não pode também colocar críticas nas suas ideias, nas suas criatividades. Então coloca tudo no papel, faz um esboço do que vai ser o seu livro, né? Uma ideia bacana para você ter a estrutura dele. Coloca, por exemplo, o que você de fato quer escrever ali. Quais são as fases da sua vida? O título nem pensa nele ainda, tá? Fica tranquilo em relação a isso, porque no decorrer da escrita do seu livro, o título vai surgir. Mas é importante que você tenha um tema, uma clareza para você começar. Eu quero falar sobre a minha gestação, eu quero falar sobre o meu trabalho, eu quero falar sobre quando eu estava com problema na infância. Então você já vai ter um tema, um assunto ali para você descrever e trazer, tá? Pro seu livro. E aí começa a desenrolar aí a trama, né? Então você vai perceber quais são os personagens, qual que foi o enredo do tempo, que tempo que aconteceu isso, qual que foi o espaço, e aí você vai, se for uma autobiografia, é legal que tenha uma certa sequência. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Tem que ter uma sequência para que o leitor, para ele não se perder nas ideias, tá? E lembrando que quando você está contando a sua história, você tem que pensar que o leitor não conhece a sua história, então você tem que detalhar bem, colocar coisas que vai ajudar o leitor realmente a entrar na história. E uma coisa até que no comecinho do meu livro eu comentei uma falha, né? Eu não estava lembrando do leitor. Então é sempre importante que você lembre do leitor, faça ali uma pergunta, sabe? Introduza ele no seu livro, tá? Então sempre esteja ali fazendo essa interação, contando a sua história, lembrando sempre do leitor, tá? O que você faria nessa situação? Imagine aqui você, tá? Então você introduz ele ali. E aí o que vai acontecer? Ele vai se interessar pela sua história e vai continuar a leitura. E como eu já falei, capítulos curtos para que você não deixe o seu leitor cansado e ele tenha interesse de continuar e ler o segundo, terceiro capítulo, ou que ele de fato se sinta assim com uma recompensa. Ele ativou o gatilho da recompensa. Olha, acabei de ler esse primeiro capítulo, tá excelente, amanhã eu vou ler o segundo. Então ele fica com, né, aí desperta a curiosidade, né? Então se ele tiver outro compromisso para fazer, ele falou, olha, terminei aqui, ele já coloca ali o marcador ali, né? Coloca uma marca-página para separar aquele espaço, olha, aqui eu li, ou ele escreve com a caneta, um lápis, alguma coisa. E aí que é mais engraçado, se ele vai interagindo com a escrita ali com uma caneta, um lápis, é porque realmente está transformando a vida dele. Então é uma outra forma também. Eu gosto particularmente bastante de... Rayane, seja bem-vinda. Eu gosto bastante de riscar o livro, né? Eu brinco com o pessoal, que ele é um livro meu, né? Se for da biblioteca, daí já não dá, né, gente? Daí já não dá pra arriscar, não, tá? Aí você já faz as suas anotações no seu caderno. E aí buscar também entender, se você está lendo o seu livro, um livro que você emprestou ou comprou, busque entender também formas de leituras para você ter mais facilidade nessa leitura. Técnicas, existem vários vídeos, inclusive eu quero trazer também algumas coisas nesse sentido, né? Para que vocês desenvolvam muito mais a leitura, para poder também compartilhar. Quando vocês compartilham, vocês aprendem muito mais. Por isso que quando eu fiz o meu livro foi essa ideia. Eu falei, eu vou ensinar aquilo que eu aprendi, e não só aquilo que eu aprendi, mas aquilo que eu estou aprendendo ainda, né? Porque hoje que eu trouxe para vocês aí, gêneros literários. Quando eu escrevi meu livro, e nem esse assunto, nem parei para pensar sobre esse assunto. Mas se vocês têm o conhecimento, facilita. Essa é a minha ideia. É facilitar a vida de vocês nesse processo da escrita, tá bom? Então vocês se perceberem, se conhecerem, para que vocês consigam de fato trazer um conteúdo que vai agregar. Ah, mas já tem pessoas falando aí no mercado sobre esse assunto, mas não da forma que você fala, tá? Porque o seu como é o seu como, tá bom? Então dentro de vocês existem técnicas, fórmulas, né, segredos que precisam ser revelados, tá? Então isso vai ajudar as pessoas. E às vezes para você se torna um peso, mas que depois que você extrai, você fala assim, nossa,
eu não sabia que isso que eu sabia que era pra mim simples, a outra pessoa tinha dificuldades. Então aí você usa mesmo de compartilhamento e você faz conexões com essas pessoas. O livro nada mais é do que uma conexão, né? Você está interagindo com a pessoa, então você está realmente levando estratégias, conhecimentos, habilidades, tá? A Vânia falou aqui, deixa eu ler o que a Vânia falou. Dani, eu tenho uns flashes com títulos e imagens e sempre me deparo chorando com cada um deles. Às vezes eu paro tudo para anotar. Olha, provavelmente você tem memória visual, tá? Porque normalmente eu assim, voltando uma coisa que eu sempre falo nas lives, né? Deus, ele falava muito comigo em sonhos. Então, assim, eu sonhava muito, acordava, lembrava do sonho inteirinho. Hoje já não lembro tanto. Às vezes, né, vai depender muito da noite. Daí você pode pensar assim, nossa, acho que você jantou assim, comeu muito. Não, mas daí é pesadelo, né? Mas esses sonhos realmente eu percebia que eram revelações. E eu lembrava algumas coisas de flashes. Eu já cheguei a sonhar, por exemplo, ter um sonho e eu sonhava depois de um tempo, claro, o mesmo sonho, mas igualzinho, não mudava nada. Então, assim, como eu tenho muita memória visual, né? Até eu tô vendo aqui, eu lembro dos nomes, né, às vezes, né? Quando eu vou depois fazer marcações nos stories, eu lembro dos nomes aqui por conta dessa memória visual. Mas esses flashes realmente estão ligados a alguma coisa talvez que você viveu, ou alguma coisa de fato que Deus está querendo que você relembre aí e coloque alguma coisa no papel mesmo, tá? Então é bem bacana que você anote, tá? Anote tudo, porque eu tive um bom tempo da minha vida que Deus falava comigo e eu não anotava. E eu me arrependo disso porque Ele falava coisas muito assim, bem inspiracionais mesmo. E hoje eu percebo que depois que eu comecei a anotar, como eu falei, já estou no segundo livro, estou indo pro terceiro. E estou dando aula de livros. Então aí você começa a encontrar de fato o seu propósito, começa a achar as suas curas que estão aí escondidas, né? E essa questão do choro de fato é alguma coisa de fato, realmente emoção, tá ligado com a emoção, né? Então, flashes com títulos e imagens sempre me deparo chorando, tá? Então é preciso perceber certinho, né? O que você está vendo, tá? Tenta relembrar aquilo que você viu e escreva tudo, tá bom? E perceba, né? Aí você vai se conhecendo também e coloque em oração, né? Peça para Deus aí para te revelar o que o Senhor está querendo falar comigo aqui e por que eu tenho esse sentimento de choro, tá? Então, o chorar não é ruim, tá? O chorar é muito bom. Quando você, eu mesmo tenho esse recurso. Como eu sou também o perfil oral, é um recurso que eu preciso chorar. Então, se eu choro, eu fico bem, porque aí você se liberta um pouco desses sentimentos que talvez esteja carregado, né? A Su falou, uau, Vânia, é porque você tem muitos livros aí dentro. Isso mesmo. Então, esses flashes de fato vai ser algo que você precisa extrair, tá? É verdade, queira, Deus me colocou literalmente na cabeça, pra baixo. É difícil no começo, mas depois eu entendi. Histórias reais de vida, é isso mesmo, tá? Então, assim, escreva tudo mesmo. Você fez certinho, tá? É inclusive uma das dicas que eu sempre dou aqui. Esteja com um caderninho perto de você, pra não perder nenhuma coisa que Deus te fala, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô na live aqui, Deus tá falando muita coisa pra mim. E eu tô querendo encerrar a live, mas tá difícil, né? Mas é assim mesmo que acontece, tá bom? Então anote tudo, não duvide do que você está vendo, tá? E busque entender, interpretar, né? Normalmente os sonhos, a gente vê se tem esses flashes. No caso seu, aí você não tá sonhando, você tá, tipo, de normal, acordado e vem os flashes, é isso? Daí realmente é alguma coisa que tá no seu subconsciente aí que está resgatando, né? Então é importante que você busque entender também sobre isso, busque algum livro de fato que fala sobre esses assuntos para você buscar essas memórias, né, que estão ali trazendo para você aqui no real, tá? No momento atual, né? Então é muito bacana. Tá? Então assim, a gente pode escrever tudo, tá? E que nem eu falo, às vezes você tá escrevendo e aí você pode, nem que seja algum segredo, mas escreva. Depois você pode excluir, colocar alguma coisa de forma fictícia ali, alguma coisa assim um pouco mais superficial, né, para que não revele tudo, né, algo que você quer falar. Então vai depender muito da sua escrita, tá? Então percebam o que vocês gostam de ler. Provavelmente vai ser aquilo que vocês vão gostar de escrever também, tá bom? A Vânia falou, eu sempre tento estar aqui online, temos horários diferentes, mas hoje eu consegui estar aqui com vocês. É isso mesmo. Então é muito bacana, que nem, por exemplo, eu tenho um pouco mais de dificuldade de assistir aulas gravadas, tá? Então às vezes eu assisto um pouco, já não, né? Então o ao vivo é bacana por conta disso, a gente consegue interagir, a gente consegue fazer perguntas, tá? A gente consegue estar aqui pra mim tá normal, a Alice falou que travou, né?
Então a gente consegue fazer esse processo de interação, a gente consegue entender um pouquinho o que vocês estão passando e um ajuda o outro, né? Então é muito bacana. Então eu agradeço muito vocês. Vamos tirar nosso print pra gente poder encerrar essa aula, tá? E a gente continua na próxima, provavelmente eu vou trazer alguma coisa aí. Eu falei de... Deixa eu ver se eu vejo a minha anotação aqui. Gêneros textuais, tá? Mas se eu não trazer esse texto, com certeza eu vou trazer alguma técnica, alguma ferramenta pra gente poder escrever, tá bom? Ou até mesmo alguma forma que eu tô querendo trazer pra vocês também, como que eu faço os meus roteirinhos, tá? Então eu vou trazer algumas dicas. Quais são os processos que eu faço, tá bom? Tudo que eu faço aqui tem processos, então às vezes a gente acaba até trazendo uns 10 minutos pra começar a live por conta disso. Muitos processos, né? Então a gente vai se ajudando, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos meus stories, tá bom? Depois que a gente tirar o nosso print. Aí pode colocar também alguma pergunta lá, algum comentário. E com os stories, né, que a gente vai tirar agora esse print, peço que vocês também compartilhem nos seus stories e coloquem ali um insight, alguma coisa que tocou vocês aí, tá? Algum aprendizado que vocês extraíram dessa live, tá bom? E também deixar o feedback de vocês lá, se tá sendo boa essas aulas, o que vocês estão achando. Ah, não tô gostando de nada, né? Então, pode colocar também pra gente poder ter uma métrica, né, do que está sendo essas aulas, tá bom? Que daí pra mim é importante pra gente poder... Às vezes, por exemplo, tem perguntas que vocês fazem que eu posso trazer como uma aula, né? Eu achei legal que uma vez fizeram uma pergunta assim pra mim, né? Quais são os gatilhos da escrita de livros? E eu não sabia. Na verdade, daí eu fui pesquisar e Deus falou pra mim assim, não pesquisa, só escreve direto. Daí eu escrevi e realmente saiu uma aula, né? 12 gatilhos mentais na escrita de livros. Vocês podem depois consultar aí no perfil. Foi uma das melhores aulas que eu fiz e eu fiquei impressionada, porque saiu de uma caixinha de perguntas, né? Então é muito bacana, tá bom? Vamos tirar nosso print aqui. Vou tirar com vocês aqui mesmo com os comentários primeiro. E depois vou tirar uma sem os comentários. Aí, aqui foi. Vou tirar só um pouquinho aqui os comentários, tá bom? Pra gente poder aqui... Espero que não trava a minha tela. Vamos ver aqui. Desativar os comentários. Um pouquinho, só um pouquinho, tá? Aí, aqui já foi. Então, quero agradecer muito vocês que ficaram até aqui, assistiram até o final, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite de sono aí. Até a nossa próxima aula na semana que vem. A gente vai ter uma collab na quinta-feira, tá? Às 20h18 também. E aí na sexta, a próxima aula também, que talvez eu traga aí, como eu falei pra vocês, aí os gêneros textuais, tá? Ou alguma ferramenta para ajudar vocês na escrita, ou até mesmo explicando algum processo aqui que eu faço aqui nas minhas lives, tá bom? Se for interessante pra vocês, tá? Lembrando da caixinha de pergunta nos stories, tá? E também vocês me marcarem aí com algum insight que vocês tiraram, tá bom? Então agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Foi muito importante vocês também compartilharem, que a gente consegue sentir um pouquinho aí da frequência de vocês desse outro lado, tá bom? Então, se vocês também não fazem lives, comecem a fazer, comecem a dar o primeiro passo, tá bom? É muito importante para vocês sentirem o que é estar aqui do outro lado falando um pouquinho, tá? Não só aqui digitando, tá bom? É muito importante. A gente vai ajudar muita gente ainda. Só da gente poder estar aqui sorrindo, abrindo a boca, falando alguma coisinha, nem que seja aí alguma coisa simples, né? Então já ajuda, tá bom? Então aquilo que a gente tem aqui dentro pode ajudar alguém que está aí do outro lado, tá bom? Então agradeço vocês, deixo meu abraço de 40 segundos aí e um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!